Cada nova tecnologia que surge tem um período de adaptação. Então, a gente passa por isso. Por exemplo, Vocês também estão passando. com o ambiente virtual, as aulas que antes utilizavam os slides ali, tinham que ficar 2 minutos num slide para o aluno copiar. Hoje já não precisa, é mais um guia para o professor do que... Esse ponto é interessante. Nas análises que a gente vinha fazendo, resgatando essas aulas iniciais, a gente percebeu isso. O tempo do slide no ar. Em algumas aulas... Ismael lembra muito bem em algumas aulas, o número de slides era maior do que o tempo do professor na aula. Então, os slides ficavam mais tempo no ar do que o próprio professor. E um detalhe, ainda assim, que na linguagem televisiva está completamente fora, né? Que é a questão do slide mudo. Televisão é imagem e áudio, é imagem e movimento. Mas são as características naturais da televisão. Nele, lembra, pois mas por que era colocado ele? Música clássica porque ainda, né, Israel? Precisavam copiar. Quem que a gente, né, todos atendiam? Atendiam exatamente o aluno, como o professor Alcides colocou, que eles é que davam, através desses feedbacks que a gente recebia deles, é que a gente ia fazendo as alterações, inserindo aqui, ali e tal, construindo um modelo. Mas é muito estranho hoje a gente olhar essa teleaula com essa quantidade de slide mudo. Vocês, qual é a avaliação que vocês fazem? Como é que vocês analisam essa aula de 2001 como a aula de 2009? Ai, Gisele, olha, eu vou te falar que eu tive essa experiência agora, recentemente, porque o Caio, ele fez a dissertação dele e o professor Alcides e eu que fomos os atores, né, principais. Então, você, né, Gisele, forneceu para ele as fotos desde a primeira aula até hoje. E aí eu vi, realmente, quando eu falei, ai, Caio, não põe isso não, né, porque completamente, se a gente olha, meu Deus, como que eu tive coragem, não é? De ir assim, com esse cabelo, mas usava na época, né? Com essa roupa. E a gente escolheu os melhores. Aquele monte de slide, que e escolhi os melhores. Os slides que a gente usava, as nossas colocações, a entrevista que ele fez conosco, isso deu para perceber que a evolução foi tão grande que hoje a gente considera quase que incabível aquilo que aconteceu há 9 anos atrás. Nem faz tanto tempo assim. Nem faz tanto tempo. Eu acho que a gente conhece, a Beth está falando sobre esses slides, tudo. Hoje a gente tem vamos dizer assim, uma cobrança de qualidade nos nossos slides, e a gente já pensa, nossa, às vezes você põe 6 palavras, você fala, nossa, esse slide está cheio demais, carregado. E antes o slide da gente só era texto. Só texto escrito. Então não tinha caderno e não tinha apostila. Eles não tinham apostila, eles precisavam copiar. E se demorasse menos de 2 minutos, aí nós da produção começamos a padronizar quanto tempo o slide ficaria no ar. E os meninos controlavam muito bem isso, né, Ismael? Ismael pode até falar sobre isso, que ele ficava contando quanto tempo. E muitas vezes eu chegava lá no estúdio, quando eu entrava, o Ismael estava copiando. Quando ele terminava de copiar, ele falava para o professor, pode passar o slide. Porque Ismael era nosso cobaia, né? Em relação a esse ponto que os professores estão colocando, eu acredito que hoje o professor que chega para iniciar na educação à distância e ele já encontra esse modelo que está formatado, a dificuldade dele são muito menores. Bem menor, né? Já encontra tantos recursos, a facilidade. Nós já temos capacitações, né, no início de cada semestre e tal, e nós ouvimos, fazemos um consenso, um balanço de como foi o nosso trabalho, né, e o resultado. A gente faz uma análise das teleaulas, e nós ouvimos o que vocês acharam do nosso trabalho e nós ouvimos e nós também colocamos as dificuldades, as inovações, como que foi. E a partir dali a gente tenta adaptar e tenta melhorar o produto final, que é chegar à teleaula com qualidade de imagem, com qualidade, né, didática. E que a equipe de produção inicialmente ela era um suporte de estúdio.
Para transmissão da teleaula, né? Ajudar o professor a ver ali o visual do professor e tudo, essa questão. Com o tempo, a produção passou a atividade de produzir vídeos educativos, né? Que pudessem estar agregados à questão pedagógica mesmo. Eu acho que essa foi a evolução maior que a equipe de produção construiu. E para construir isso aí, os conceitos também do que é vídeo e do que é educativo teve que ser trabalhado. E vem sendo trabalhado, na verdade. Né? As nossas primeiras aulas, hoje eu penso assim que aquelas turmas de normal superior, elas tinham muita vontade de estudar, aquelas alunas, porque eram aulas mortas, vamos dizer assim, mortas. Na colocação que eu gosto de fazer. Paradas e eles, trabalhadores e tudo, ficar olhando para aquela televisão. Hoje você não consegue ficar olhando para uma aula. Os alunos reclamam se a aula for ruim, né? E eles ficavam lá e a gente analisando a nossa aula daquela época, a gente não sabia trabalhar no vídeo, não sabia. E tem um outro detalhe. Nós tínhamos um formato no telepresencial muito diferente da educação à distância. Lembra que nós tínhamos aula todos os dias? Todos os dias. Não é? De segunda a sexta. Mas é porque eu cheguei a ter 9 aulas de estágio por semana no curso. Então imagina esses alunos diante da televisão assistindo a esse modelo de aula. Não diz que eles queriam muito estudar? Exato, professora Denise, eu acredito assim que também houve uma mudança no perfil do aluno atendido por esse ensino. Porque esses do normal superior, eu não sei se foi feito um estudo ou algo parecido, mas por conhecimento, assim, uma avaliação de público próximo a você, eu percebi também muita diferença. Tem uma coisa assim, como a nossa turma normal superior foi aqui do Tocantins, a maioria, né, aqui todo mundo foi do Tocantins, a gente conhece muita gente hoje, né? Às vezes estou na escola, chega um professor que foi aluno nosso e todos estão trabalhando, a maioria concursado, quer dizer, eles levaram a sério esse curso e eles conseguiram aprender mesmo tendo aquelas aulas. Por isso eu falo que eles queriam. Eram alunos que optaram porque não tinham outra, vamos dizer assim, outro meio para estudo e estavam ali para estudar. O exemplo do interesse pode ser dado com relação, quando a gente lembra do número de inscritos. Para as 4.040 vagas, foram mais de 11.000 inscrições. Então, houve uma disputa por essas vagas, houve um interesse muito grande por esse curso. E também, Gisele, o convênio que a Unitis fez com a Secretaria de Educação do Estado e algumas prefeituras, porque esse convênio era para dar prioridade ao número de vagas X para professores, porque o objetivo da educação à distância foi justamente resolver esse problema da qualificação do professor nos estados, né, mais carentes, e o nosso estado era um dos mais carentes na época, né? E a gente evoluiu muito, graças a Deus.